Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jânio Lima. Vamos falar mais uma vez aqui para o canal Python DS. A gente está na reta final do curso de Fundamentos de Python. Hoje vou falar sobre lógica condicional. Aqui do lado já tem até a pesquinha, né? O if, elif, else são os termos que a gente utiliza para lógicas de condição dentro do Python e a gente vai aprender daqui a pouquinho como utilizá-la. Lembrando que esse curso ele faz parte de uma playlist que discute fundamentos de Python, principalmente para profissionais que não são especialistas em TI. Então a gente tenta usar aqui uma linguagem que seja acessível a todos e vou desde o zero, desde a instalação, passando por aspectos básicos e avançando aos pouquinhos. Além desse vídeo, para a gente finalizar essa playlist nas próximas semanas, a gente vai lançar um vídeo ainda sobre interações, loops, que torna os programas mais efetivos e reutilizáveis e simples do que um programa que não utiliza essa técnica. Vamos ensinar a instalar bibliotecas do Python que consegue ampliar a capacidade da linguagem de programação Python. Falar um pouquinho sobre funções e sobretudo como você usa as funções para tornar os programas mais eficientes, para você reutilizar blocos de instruções dentro de um programa e mesmo intercambiar funções entre programas diferentes que você está desenvolvendo. Então esses são os últimos tópicos dessa playlist. É uma playlist aí que a gente já está chegando no 13º vídeo, com bastante conteúdo aí, espero que vocês aproveitem. Hoje, como exemplo, né, esse que está aqui na tela é um programinha simples em que uma pessoa digita o nome, o programa interage com a pessoa, recebe números, executa operações e dá o resultado aqui na tela. É um programa bem simples, mas que dentro dele dá para a gente explorar bastante o funcionamento aqui dessas condições if, elif e else, que são a base das estruturas de lógica condicional do Python. Então vamos começar direto. Eu vou primeiro exibir o programa, como ele está funcionando, depois eu vou retornar e fazer passo a passo, inclusive com outros exemplos além desse programa, para a gente aprender realmente o conteúdo. Então, primeiro vamos ver como ficou esse programa, depois, à medida que eu for passando o exemplo, sugiro que vocês acompanhem digitando, pausa o vídeo, faz o programa, testa. Se tiver dúvida de algum ponto específico, volta nas aulas anteriores. E nesse vídeo e no vídeo anterior eu vou colocar também o link dos exemplos, né? Apesar de serem exemplos simples, mas para facilitar a vida de vocês eu vou colocar o exemplo de código no GitHub, deixar o link aí para que todos vocês possam acessar. Mas durante a aula é melhor realmente ir fazendo passo a passo, que aí o aprendizado fica mais eficiente. Então vamos aqui. Vou pegar primeiro o exemplo que estava ali no PowerPoint. Então vamos colocar aqui o nome, né, Jânio. Inserir o número. Inserir outro número. Vamos escolher aqui a opção de soma. E aí ele deu para a gente o resultado corretinho aqui, de maneira eficiente, rápida. E apesar de simples, como a gente pode ver aqui, tem uma série de detalhezinhos aqui que a gente vai aprender. Então, antes de vir para esse exemplo aqui, que é o nosso último da aula de hoje, vamos retroagir um pouquinho e pegar alguns exemplos mais simples. Eu vou começar com esse aqui, deixa eu ver exatamente, em que a gente vai fazer a lógica do if. Primeiro eu vou mostrar aqui a lógica desses dois códigos funcionando em conjunto. Vou rodar, a gente vai ver o resultado e depois eu volto e analiso com vocês o significado de cada parte desse código. E aí a gente refaz esse código do zero, para a gente aprender a estrutura básica que é o if e o else. Então vamos lá, vai pedir aqui o nome, vou digitar aqui novamente o meu nome, Jânio. Cidade onde nasceu, Juazeiro do Norte, no Ceará, minha cidade natal. Então vamos lá, ó, as iniciais do seu nome e sua cidade natal são iguais. Então ele fez a checagem aqui, ó, percebeu que
o J e o J aqui são iguais nas duas palavras digitadas. Agora vamos ver o que ele fez, né? Aqui o início do código é bem simples, apenas está fazendo alguns prints, criando variáveis, usando função input que a gente já aprendeu em aulas anteriores, então não vou detalhar essa parte aqui. O importante é o que ele faz com o resultado aqui desse conteúdo. A gente vê aqui a função if, que ela está digitada aqui abrindo o início da nossa lógica, e a gente vê aqui as duas variáveis que nós temos no nosso programa, nome e cidade. E eu estou comparando-as entre si. O significado disso aqui é igualdade, mas a gente já viu isso também numa aula anterior. E é interessante o seguinte, na aula, pela playlist, dá para vocês verificarem lá o nome do vídeo, operações lógicas comparação. E aí eu falei de várias formas de se comparar. Todas as formas que estavam naquela aula pode ser utilizada aqui dentro do if. Então, uma das principais utilidades da comparação de valores dentro do Python ou dentro de qualquer linguagem de programação é exatamente para você, a partir dessa comparação, levar o seu programa a um fluxo alternativo. Então, qual é a comparação que nós estamos fazendo? Eu pego aqui a variável nome, usando essa notação que a gente já aprendeu na aula anterior, eu vou pegar o primeiro caractere daquela variável. Quem quiser lembrar, ou quem quiser ver pela primeira vez, se chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, é só olhar a aula que fala sobre strings, tratamento de strings, de texto, né? Então, quando a gente faz o fatiamento, a gente consegue identificar conteúdos do texto de uma variável a partir dessa notação de colchetes, e dentro do colchete a gente coloca um número. Esse número é um índice dentro ali da posição do texto. Então, lá na palavra Jânio, que a gente viu aqui no exemplo, o J é o primeiro, a primeira posição. Então, a primeira posição sempre é 0. Da mesma forma aqui em cidade, a primeira posição é o J. Por isso que essa verificação aqui deu positivo, ou seja, é verdadeiro que a primeira posição do nome Jânio é exatamente igual à primeira posição do nome Juazeiro do Norte. Então, essa é a checagem que essa linha toda está fazendo. If nome 0 igual a cidade 0, então execute o conteúdo das instruções que vêm a seguir. É essa forma que o Python interpreta essa linha. Como a gente faz aqui? Coloquei o if, coloquei a condição logo depois do if, não tenho que colocar símbolos especiais, basicamente eu coloco as variáveis ou os valores que eu quero comparar, e depois disso eu apenas coloco 2 pontos. O 2 pontos indica para o Python que a partir dali acabou a condição, e na linha seguinte, com uma indentação, ou seja, esse espaço aqui, né, que dependendo da ideia que você está trabalhando, são 4 espaços da barra de espaço, né, ou um tab. E em algumas ideias ele já faz a indentação automática, mas de qualquer modo sempre lembrar, depois do if tem o 2 pontos. Depois do 2 pontos, as instruções que vierem dentro da indentação vão ser executadas pelo Python se aquela condição for verdadeira. Na sequência, o que ele faz? Ele tem essa outra função aqui, else, que é uma instrução que ela checa a negação da condição anterior. Ela só vai ser executada, o conteúdo aqui desse bloco, se e somente se o conteúdo do bloco anterior não for executado, ou seja, se a condição original for falsa. Então a condição, ele inverte aqui a lógica, né? Então, lendo agora de forma completa, se o primeiro caractere de nome for igual ao primeiro caractere de cidade, então imprima na tela, né, exiba na tela essa frase. Caso contrário, exiba na tela esta outra frase. Acabou tudo, aqui agora já sem indentação, o programa finaliza jogando uma linha ali construída por 40 vezes o caractere igual. Por isso que faz esse efeitozinho aqui, para separar o conteúdo, né? Na verdade é só um artifício para a gente deixar o conteúdo um pouco mais organizado. Então aqui está a nossa lógica. Eu vou fazer um outro exemplo para a gente ver ali ele funcionando
quando as palavras não são, as iniciais não são iguais. Então vou colocar aqui, Cecília nasceu em Fortaleza. Aqui ele identifica que não, as iniciais de seu nome e de suas cidades natal são diferentes. Então, funcionando perfeitinho ali as duas lógicas. Eu vou fechar esse console agora para a gente criar um arquivo. Primeiro criar um arquivo novo. Vou fechar o console do Python e a gente vai refatorar aquele código ali. Vamos nem refatorar, vamos fazer, na verdade, a partir do zero, para vocês identificarem a lógica como ele vai funcionando aqui, porque tem um detalhe aqui interessante, que é o seguinte, ó, eu peguei o iniciozinho ali do código, estou simplesmente trazendo aqui para o outro lado. Se quer ir passando linha a linha, pode ir digitando, né, para ir se adaptando. Se você está conhecendo o Python agora, é interessante não fazer as cópias. Digita mesmo. Então vamos aqui. If nome 0 igual a nome igual a cidade 0, então, né, os dois pontos, print iniciais iguais. Eu vou simplificar a frase, não vou digitar aquilo tudo ali, só para tornar mais objetivo o nosso exemplo. Vou salvar com outro nome. E aqui vamos rodar e ver o que acontece. Na situação original, vou repetir os mesmos exemplos. Jânio e Juazeiro do Norte. Funcionou perfeito. Tá aqui. Agora, eu não tenho nada depois disso, Jânio. O que vai acontecer se forem diferentes? Vamos testar. Vamos colocar aqui agora Cecília e Fortaleza. E ele simplesmente veio até aqui. Ele não executou nada aqui, porque se não é verdadeiro e eu não tenho nada para fazer, eu não faço nada. Então daí vem o else. O if-else ele sempre é usado no que a gente chama de uma situação de lógica binária. Ou é uma coisa ou é outra coisa. Quando eu tenho duas únicas condições, aí você pode utilizar o if e o else direto, de forma simples, como a gente está vendo aqui. Então eu vou colocar o else, dois pontos. Notem que no caso do else eu não preciso escrever nada, como eu fiz aqui. Eu simplesmente digo else, porque o else, como eu já expliquei no outro código, é a negação. Então a negação eu não preciso de nada além do que a própria palavra else, dois pontos e colocar as instruções que vem a seguir. Iniciais diferentes. Vou salvar. Vamos executar novamente. E agora vamos colocar aqui o seguinte. João, que nasceu em João Pessoa. Perfeitinho. Agora vamos lá. O João, que nasceu em São Paulo. E agora também funcionou corretamente, iniciais diferentes. Então a gente viu aqui a lógica. Para que eu exibi? Por que eu exibi dessa forma aqui? Fui fazendo aos poucos. Porque em muitos casos você não precisa sequer do else. Você pode resolver com um if, alguma checagem direta. É interessante sempre você verificar a lógica do seu programa, porque dependendo do contexto, não ter o else pode levar a comportamentos estranhos no programa. Talvez a gente até nos outros exemplos consigamos ver situações similares. Mas de qualquer modo, o if faz essa checagem. Se não tiver nada mais, ele simplesmente ignora, como ele fez no nosso primeiro caso aqui. Em que o nome e a cidade era diferente. Se você põe o else, ele vai utilizar o else como saída aqui da sua lógica. Então, foi a primeira forma de a gente utilizar aqui, que vocês aprendendo passo a passo. Vou mostrar apenas uma coisinha aqui, ó. Eu poderia fazer isso aqui, inverter a lógica, ó. Ao invés de igual, eu posso checar a diferença, ou seja, se nome 0 diferente de cidade 0, então aí ele vai fazer aqui alguma coisa. Ele não pode dizer que é igual, é claro, né? Então diferentes. E aqui
iguais. O que que isso significa? Significa que ele vai checar se os valores aqui são diferentes. Se forem diferentes, ele executa esse código. Se forem iguais, ele executa esse. Então, o que importa aqui sempre é o resultado da expressão completa. A veracidade ou a validade que ele olha é da lógica do que você escreveu aqui, que é o que é a sua condição. Se essa condição for verdadeira, ou seja, se o resultado dela, pegando os dados do teu programa, forem verdadeiros, ele executa esse bloco. Se eles forem falsos, ele executa esse bloco. E aí a gente vai ver aqui que rodando esse programa vai ter o mesmo funcionamento do programa anterior, porque eu inverti aqui, mas também inverti as instruções que eu passei para o programa. Então vamos lá, digitar novamente Jânio, que nasceu em Juazeiro. E ele aqui, mesmo eu tendo invertido lá, ele conseguiu tratar corretamente, porque eu inverti também as instruções. Então está aqui o primeiro exemplo que a gente fez acompanhando, né, passo a passo. Mas imagine agora que você tem uma situação que eu tenha mais condições, que eu não tenha apenas o verdadeiro e falso ali, uma situação binária, por assim dizer. Então o que eu poderia fazer? Eu vou abrir aqui um outro arquivo. Esse arquivo aqui é continuação do que a gente viu na aula anterior, onde a gente fez o primeiro tipo de programa. Eu vou rodá-lo aqui e a gente vai ver que é aquele programa da calculadora, mais uma versão ainda simples, que usa lógica, mas usa uma lógica simples. Então vamos lá, Jânio, digite o número 3, outro número 2. Então, nesse caso aqui, ele simplesmente fez uma soma direto, deu o resultado da soma e fez uma análise se o número é par ou ímpar. Como ele fez isso? Usando o if e o else, da mesma forma que a gente comparou os valores ali dos caracteres do nome da cidade, aqui ele compara valores numéricos e ele vai comparar inclusive com dados aqui de operações aritméticas que você faz. Então aqui ele está fazendo a soma desses dois números recebidos, atribui essa soma a uma variável e aí depois ele usa na lógica uma checagem daquela variável. Esse sinalzinho aqui que a gente está utilizando, que é o sinal de percentual, no Python ele significa uma operação aritmética chamada resto da diferença, que é quando você faz a divisão de um número por outro, ele vai checar se aquela divisão for uma divisão e o resultado da divisão for um inteiro, sempre o resto vai ser zero. Se o resultado total da divisão ali for um inteiro, não tiver decimais, o resto vai ser zero. Agora, por exemplo, se eu estiver dividindo 5 por 2, então ali seria 2,5. Nessa operação, ele vai me dizer que, na verdade, a divisão inteira de 5 por 2 daria 2 e teria um resto de 1. Então, não seria verdadeira essa condição. É isso que essa linha está checando. Então, ele pegou o resultado da minha soma, fez a checagem se ele tem qual é o resto da diferença, e se esse resto da diferença for igual a zero, significa que não houve diferença. Então, o número que se tentou dividir ali é um número par. Caso contrário, ou seja, se ele não é par, ele só pode ser ímpar. Ele não tem como ser par e ímpar, então aqui é outra situação binária. E aí a gente consegue resolver simples assim com o if e o else. Vou rodar aqui para a gente ver novamente, pegando um outro conjunto de números. Aqui o resultado par funcionou perfeitinho. Então o if e o else também funciona para esse caso aqui. Eu não vou entrar no detalhe de cada linha, porque a lógica é praticamente a mesma que a gente usou em cidade, então vai ficar o link do arquivo. Peguem o arquivo, leiam linha a linha e fiquem à vontade para deixar comentários, dúvidas aí, que a gente faz outro vídeo se for preciso para tirar as dúvidas. Agora vamos pegar uma outra situação. Agora eu não quero fazer uma lógica binária, eu quero trabalhar com números. Como eu poderia trabalhar com números escolhendo as operações? Eu vou fazer aqui de uma forma,
Essa forma não é a melhor e ela inclusive tem alguns erros aqui. Então esse vai ser o penúltimo exercício. No seguinte, que é o último, a gente corrige os erros aqui e aumenta as possibilidades de trabalhar, acrescentando aqui no nosso caso o elif. Então vamos aqui, o mesmo programinha da calculadora. Vou até fechar isso aqui e rodar novamente para a gente pegar o console zeradinho. Então vamos lá, Jânio, número 2 novamente, e eu quero fazer aqui uma subtração. Notem um primeiro problema, eu deixei de propósito isso aqui, no outro programa já está corrigido, mas a gente vai corrigir junto nesse aqui. O meu cursor ele está piscando aqui em cima do meu número, tá uma coisa feia aqui. Vamos rodar, vai funcionar, mas a gente vai ver como corrigir isso de forma bem simples. Então aqui, resultado da operação, 4 corretamente, né? Ele é bom de matemática, né? 2 mais 2 igual a 4. Vamos corrigir isso aqui? Simples. Sempre que você faz o input, veja que nesses aqui eu já deixei um espaço. O input, ele me põe o cursor logo depois do último caractere que eu passei na função. Então, se você não quer que aconteça aquilo, sempre deixa um espaço em branco no final. Vamos rodar novamente e eu vou agora fazer acontecer um erro, que é um erro que não vai apresentar nenhuma mensagem torta aí, mas que a gente vai perceber claramente que está errado. Vamos lá, rodei, vou colocar aqui Python, digite um número 3, digite outro número 7. Agora eu nem vou fazer soma nem subtração, já está corrigido ali o cursor, está com espaço, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, 5, a opção 5. Vejam o que vai acontecer. Ele fez aqui, ele disse que o resultado da operação é menos 4. E ele disse que a operação que eu escolhi foi subtração. Mas isso não é verdadeiro. Eu não escolhi nem o 1 nem o 2. Então ele está errado. Ele não deu mensagem de erro nenhuma, mas ele executou esse código aqui. E pensem aí, pausem o vídeo um pouquinho, por que ele poderia ter acontecido isso aqui. Vou entender que vocês pausaram e agora eu vou responder. Ele aconteceu isso porque eu estou na minha lógica aqui usando uma lógica binária para uma situação que não é binária. Eu tenho mais situações aqui. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, se for igual a 1, faça a soma. Caso contrário, faça a subtração. O caso contrário, ele não checa se é 2. Ele não checa se é 3, se é 4, se é 5, se é nada. Ele simplesmente vai lá e executa a operação. Então, como a gente corrige isso? Esse é o ponto do próximo item. Deixa eu ver o que mais que a gente pode ter de problema. O problema eu já falei ali do caractere. Então, vamos para o último exercício, que no último exercício, nele eu corrijo esse problema e permito que vocês utilizem um menu com várias opções. E imagina que o teu usuário, e é o mais comum, né? Você está fazendo um programa e você quer ter opções. Se você faz só o if e else, você sempre vai ser binário, vai ter que ter um if dentro do outro if. Algumas linguagens de programação têm umas estruturas de condição diferentes do if para tratar esse problema. O Python, ao invés de criar uma estrutura de condição diferente, ele simplesmente ampliou a forma de utilização do if. E é isso que a gente vê aqui nesse que é o nosso último exemplo desta aula. O que eu estou fazendo aqui agora? Primeira parte, novamente, está exatamente igual, bem similar ao que estava nos demais. Eu só organizei ali o local para ele dizer o olá nome antes de começar a fazer as operações. Criei aqui uma espécie de menu, onde eu coloco um print para ele exibir na tela a palavra operações, e aí listo as operações para que o usuário possa selecionar a operação que ele deseja. E boto uma frase aqui para que ele digite sua opção. Vamos rodar para a gente ver funcionando. Vou fechar novamente e rodar aqui num console mais limpo. Então vamos lá, Python DS. Digite o número 5, outro número 7. Qual a operação que eu quero fazer? Eu quero uma multiplicação. E aqui tudo funcionando direitinho. Roda de novo, vamos ver agora. Python DS. Vai assim mesmo.
número 2. E eu vou querer a subtração, 0. Então tudo funcionando perfeitinho. Vamos uma última tentativa para a gente ver uma coisa aqui. Número 3, e agora eu vou escolher algo que não existe. Eu vou botar aqui a opção 8. Ele simplesmente me diz, você digitou uma opção inválida, então ele não faz mais conta errada. A gente corrigiu aqui todos os problemas que a gente tinha no exemplo anterior. Então vamos ver como a gente fez isso? Aqui, até antes de ver o detalhe, ó, vejam aqui que eu fiz o seguinte, ó. Eu coloquei um /n. Pensem o que significa esse /n. A gente vai ver o detalhe ali do if, e como bônus, depois que eu fizer o if, eu vou explicar o que esse /n significa para quem ainda não viu isso aqui. É uma coisa bem simples, mas que ajuda a organizar conteúdo e ajuda a interpretar texto também. A gente tem aí um vídeo sobre análise de strings, e isso aqui é bem interessante quando você está analisando o texto, e de vez em quando pode aparecer esse caractere. Mas vamos lá, então o programa está criando um menu, que foi aquilo que a gente viu, a gente faz as escolhas, e agora o que foi que eu fiz? A gente criou o if, que é exatamente igual ao que já viu anteriormente. Ele faz aqui a escolha, foi a opção 1, então ele vai criar uma variável chamada tipo e coloca soma. Isso aqui eu passei rapidinho no exemplo anterior, mas basicamente o que ele está fazendo é o seguinte: ele pega esta palavra que eu coloquei aqui em cada uma das operações e ele usa como uma variável para complementar a frase, para a frase ficar correta ali, ó. Resultado da operação tipo. Tipo ele vai substituir pelo tipo de operação que a gente escolheu. Então vai ficar a frase mais bonitinha. Depois ele pega, calcula o resultado com a operação correta para cada tipo que ele escolheu. Então aqui ele tem a adição, subtração, multiplicação, divisão. E aí ele mostra o resultado lá embaixo. Agora notem que, diferente das outras situações, eu tenho várias opções aqui. E o que o Python me deu aqui de presente para facilitar o uso do if com diversas opções? Ele nos deu o elif. O elif seria uma contração aí, né, que foi usada pela linguagem do else mais o if. Então ele juntou o else, que a gente já viu nos exemplos anteriores, que é caso contrário, ou seja, se a condição do if for falsa, faça o que está no else. Nesse caso aqui, o que ele nos diz é o seguinte: se a condição do if for falsa, mas a condição a seguir for verdadeira, então faça isso. Então, o que ele está fazendo aqui é elif, ou seja, caso o if de cima seja falso, mas a operação seja igual a 2, então coloque a variável tipo como igual a recebendo o valor subtração, e a variável resultado recebe o resultado aqui dessa operação. Na sequência ele vem um outro elif, ou seja, caso nenhuma das situações de cima sejam verdadeiras, mas a operação seja igual a 3, então faça isso. E ele sempre vai seguir nessa lógica aqui. Eu posso ter 10, 100, 20, quantos elifs eu quiser. Claro que quanto maior ficar, mais complexo vai ser o código, mas ele abrange praticamente qualquer tipo de situação de condições que você tenha com possibilidades múltiplas. Então aqui ele vai sempre, qual é a lógica que ele está fazendo? Sempre ele checa nessa sequência lógica aqui, esse if, depois esse, depois esse, depois esse. Isso aqui alerta para um cuidado. Você tem que, se você começar a fazer muitas opções de elifs, você tem que ter o cuidado para que elas façam sentido. Se você tiver duas situações aqui que elas são verdadeiras, a primeira que aparecer, o código já vai ignorar o restante. Então sempre tem que ter esse cuidado aqui quando vai utilizar o elif. Mas, tirando essa observação, funciona de forma bem perfeita aqui. E aí no final, você não precisaria colocar um else, dependendo do contexto do programa que você está desenvolvendo, mas se for como o nosso caso aqui, eu quero evitar que o usuário escolha uma opção inválida e o programa se comporte de forma equivocada como a versão anterior. Então eu coloco no final
de todo o bloco aqui de condição. A última situação que eu vou fazer é exatamente a situação aqui do else. E aí o else ele vai acontecer apenas se nenhuma das situações anteriores for verdadeira. Então, no nosso caso, até aqui eu deixei a opção das operações. Para o else, eu coloquei o seguinte: se a pessoa não escolher nenhuma das operações, primeiro ele vai pegar a variável tipo que nós estávamos utilizando para a frase e ele vai atribuir o valor none. None é o valor nulo dentro do Python, né? Ele serve tanto para quando você passa uma função, que eventualmente aquela função não consegue chegar no resultado, ele coloca ali esse valor none, normalmente é o default para muitas funções quando não se consegue chegar a um resultado, ou quando o resultado é um vazio. Então ele coloca o none, mas o none ele também pode ser utilizado como a gente está fazendo aqui para um valor de uma função que não tem nada do que você esperava, ou de uma variável que não tem nada do que você esperava. Então eu estou fazendo isso aqui porque na sequência eu vou pegar o seguinte: se a pessoa não fez a escolha de uma opção válida, o nosso código vai ter um outro if aqui, que é if tipo diferente de none, ou seja, se a pessoa se a pessoa escolher uma opção válida, ele vai ter o 1 ou ou soma ou subtração ou multiplicação. Ele vai ter um valor, ou seja, ele não vai aparecer none. Então ele vai ser diferente de none se ele escolheu de 1 a 4. Então se for diferente de none, ou seja, ele escolheu uma opção válida, o programa vai saber que aconteceu um cálculo e aí sim ele vai exibir o resultado do cálculo. Se isso aqui não for verdadeiro, quando isso aconteceria? Quando ele não escolheu nenhuma das opções de cima e aí o nosso programa atribuiu o valor none. E ele simplesmente para aqui na exibição do você digitou uma opção inválida. Finalizou esse código aqui, ele não faz nenhuma conta e ele não exibe essa parte aqui do código. Ele simplesmente finaliza e aí fecha a linhazinha ali para a gente do final. Então, esse código aqui ele é um código um pouquinho maior, por isso que eu fui explicando linha a linha. Eu vou deixar para vocês aí agora a cópia do arquivo no GitHub, como eu prometi. Analisem todo ele, vejam o que está acontecendo, alterem, coloquem mais opções e vejam o comportamento do código e aí dê o feedback em comentários. Dentro do nosso canal, sempre no final de cada vídeo, tem o endereço do blog do Python DS. Então lá dentro do blog tem todas as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, GitHub, pode usar essas redes também para nos dar feedback sobre exercícios, sobre novos conteúdos que vocês querem. Era isso que eu tinha para essa aula de hoje. O vídeo dessa aqui ficou um pouco maior do que os demais da playlist, mas é realmente um assunto que é muito abrangente e apesar disso aqui, a gente tem muito mais coisa que você poderia aplicar dependendo da sua criatividade, do contexto, dos dados que você está trabalhando. Então fica aí a dica, usa o vídeo, pausa, refaz os exercícios, faz exercícios diferentes e vai aprendendo a utilização do if, porque é a base para praticamente toda a linguagem de programação, trabalha de forma muito intensiva com essa lógica condicional. E isso aqui de verdade eu poderia dizer que na hora que você chega no if, você está começando a aprender a lógica de programação, para você conseguir não fazer apenas programas lineares, tipo scripts que faz uma ação e acaba aquela ação. Ele vai tratar algum conteúdo, seja conteúdo passado a partir da leitura de dados do computador, seja pela interação com o usuário, e a partir do tratamento desses dados com as condições ifs, ele vai criando comportamentos diferentes para o teu programa e tornando ele realmente mais interativo, mais eficiente. Então fica aí, esse era o nosso vídeo, um grande abraço e obrigado por ficar até agora. Até logo.